don't stop. Entender como funcionam os freios não apenas serve para usá-los da melhor forma, como também é um item relevante para identificar para que a moto foi feita e se ela vai te oferecer o que você precisa, ou pelo menos saber quais limitações ela tem. Vamos falar apenas do freio dianteiro, porque é ele quem para a moto. O freio traseiro tem outras funções, e parar a moto está longe de ser a sua principal. Logo, se você tem medo de usar o freio dianteiro, vai fazer um curso para aprender a usá-lo. Freio é um conversor de energia. O que ele faz é transformar a energia do movimento em energia térmica. Esse calor é distribuído nas pastilhas, no disco de freio e no fluido de freio. E é pela necessidade de transformação de energia e de tratamento desse calor que toda uma engenharia atua para definir que tipo de sistema de freios cada tipo de moto vai precisar. O que é importante começar a saber? Qualquer coisa em movimento tem energia cinética, em função do seu peso e da sua velocidade. Se dobrar seu peso, a energia criada aumenta 2 vezes. Se dobrar a velocidade, a energia criada aumenta 4 vezes. No caso de uma moto, é 2 vezes mais difícil pará-la se estiver rápida do que se estiver pesada. Isso significa que uma moto com um motociclista com um total de 250 kg andando a 200 km por hora gera a mesma energia do que um carro popular de 1 tonelada andando a 100 km por hora. O que explica por que acidentes nas rodovias a 200 km por hora, em geral, têm grande destruição dos veículos e a morte do motociclista. Outra coisa importante é que tudo que trabalha com temperatura necessita de resfriamento. No caso dos freios, implica na vida útil do fluido, na vida útil das pastilhas e na capacidade de frenagem quando em uso intensivo e repetitivo. O sistema funciona assim. Ao pressionar a manete de freio, uma bomba aumenta a pressão de óleo, esse óleo pressiona os pistões, que pressionam as pastilhas apertando o disco de freio, e este reduz a velocidade da roda. O disco de freio tem 2 funções. A primeira é dificultar o livre giro da roda quando pressionado pelas pastilhas. O segundo é dissipar a maior parte do calor gerado pelo atrito entre ele e as pastilhas. Esse calor é dissipado para o ar. Logo, quanto maior a velocidade e peso, maior deve ser o tamanho e quantidade de discos. Além do tamanho dos discos, outro recurso usado para dissipar o calor são os furos e os recortes nas bordas, criando mais área de contato do disco com o ar, e assim dissipando mais rápido o calor. Motos potentes que não chegam a atingir 200 km por hora, em geral têm um único disco de freio dianteiro de no máximo 300 mm. Já as que ultrapassam os 220 km por hora passam a ter 2 discos de no mínimo 300 mm. E estes são maiores quanto maiores forem as velocidades finais das motos. Por exemplo, a Fat Boy, que pesa 320 kg e chega até 170 km por hora, tem um único disco dianteiro de 292 mm, enquanto que uma CBR 600 de 180 kg, mas de velocidade final de até 280 km por hora, tem 2 discos de 310 mm. Com essas informações, tem-se alguns aprendizados. Pelo dimensionamento do freio dianteiro, dá para identificar o tipo de comportamento da moto. Sempre que aumentar a potência da sua moto, também melhore o sistema do freio dianteiro. Acompanhe com atenção a validade do fluido de freio e troque-o sem demora. Normalmente, as pastilhas de freio têm sulcos que indicam seu limite de uso. Novamente, o que para a moto é o freio dianteiro. Logo, se você tem medo de acioná-lo com vontade, vá fazer um curso para aprender a usá-lo, pois sua vida depende disso.